Tudo bem, pessoal? Bom, segunda-feira, dia de um vídeo novo. E primeiro, obrigado, né? Novamente, muita gente entrando em contato através do próprio YouTube, do Instagram. Às vezes eu não consigo responder todo mundo, mas eu leio, sempre leio os comentários e principalmente muita gente falando do testemunho, que se emocionou, que está orando por mim. Muito obrigado pelas intercessões. Muito obrigado. E bom, como muita gente pediu, eu falei que já ia começar a entrar nessa questão de teoria da conspiração, de escatologia. Hoje o vídeo é sobre isso. Hoje vamos falar do papel que a China vai exercer na nova ordem mundial, né? Eu preparei um texto, como sempre, e enfim, para tentar não ficar tão longo quanto os outros, vamos ver se eu vou conseguir. Eu vou entrar direto no texto, tá? E daí vou comentando em seguida. Vamos lá, deixa eu pegar aqui já. Bom, algumas coisas que eu vou dizer vão parecer surreais, até invenção, por isso eu coloquei o link das matérias, né, de onde eu tirei todas essas informações aqui na descrição do vídeo, tá? Então procura lá, faz a sua pesquisa. Então os veículos, olha, são CNN, Time, CBS, né, a TV americana CBS, a agência de notícia a Reuters, o Washington Post, New York Times, Business Insider, Daily Mail, que é o jornal inglês. Tá? Então assim, é super mainstream, né? Super mídia oficial, tá? Então, mas prepara porque tem umas coisas que parecem muito loucura, mas os links vocês vão ver, são todos da mídia oficial, como eu disse, né? Então vamos lá. Não sei se vocês seguiram, mas semana passada foi 200 anos de nascimento do Karl Marx, né? Que criou a teoria, né, marxista, né? Escreveu O Capital. E vamos falar um pouco sobre as repercussões até hoje, né, desse pensamento, né, que o Marx, dessa ideologia que ele criou, né? Basicamente foi um desastre, né? Século passado, em todo lugar que foi implementado, né, começando com a Revolução Russa em 1917, terminou, né, com a queda do Muro de Berlim em 89, mas enfim, nesse período, né, depois foi implementado na China, foi implementado em Cuba, né, no Camboja, no Vietnã, na Coreia, né, dividiu a Coreia do Sul e Coreia do Norte. Sempre teve atraso, sempre teve, né, um atraso econômico enorme e culminando com fome. Basicamente é isso, né? O comunismo acaba em fome, como a gente está vendo agora na Venezuela, né? Que as pessoas estão fugindo para o Brasil para poder comer, né? E enfim, só para sintetizar, né? A fome já logo no começo da Revolução Russa, da Revolução Soviética, né? Na Ucrânia você teve na década de 30 um holocausto chamado Holodomor, né? Onde morreram quase 8 milhões de pessoas, né, de fome, e teve canibalismo na rua, né? Eu inclusive tenho um vídeo aí que eu fiz quando eu tive na Ucrânia, em Kiev, tem um monumento em memória, né, para as pessoas lembrarem o que foi a tragédia desse holocausto, onde mães comeram crianças, né, infelizmente. E é isso que a gente vê o resultado do comunismo. Mas né, só para a gente alinhavar um pouco, né, que muita gente não sabe que o comunismo, né, a Revolução Russa principalmente, né, Trotsky, Lenin, eles foram bancados, né, eles tiveram apoio econômico de banqueiros, né? Tem um livro, inclusive que está aí na descrição, tá, para vocês, contando como chama Wall Street and the Bolshevik Revolution, né? Como um banqueiro chamado Jacob Schiff, ele patrocinou o Trotsky, né? O Trotsky saiu de Nova York e foi para a Rússia bancado. O Lenin também, enfim, tem uma divergência aí se ele recebeu, né, um dinheiro dos banqueiros alemães para né, apoiar a Revolução Russa, mas a gente entende que esses banqueiros eles que vão implementando, né, essa questão da globalização. E de que forma que eles implementam isso, né? Através da dialética hegeliana do Hegel, filósofo, né, que eles precisam de crises, eles precisam criar crises para implementar né, as mudanças sociais que eles querem
né, promover. E qual é a melhor forma de você produzir crise? É guerra e revolução. Então eles, né, promovem guerras, geralmente eles bancam os dois lados, né, de qualquer conflito, porque guerra é uma coisa cara, né, você precisa comprar armamento, então muitos países pegam créditos com os banqueiros e os banqueiros fornecem para os dois lados, porque para eles o que interessa mais é vencer, né, a guerra. Enfim, tem uma coisa que eu vou explicar num outro vídeo para vocês de como que a família Rothschild ficou basicamente dona da Inglaterra, né, nas guerras napoleônicas. Enfim, não vou entrar nisso agora, mas, né, num vídeo próximo aí eu vou explicar direitinho para vocês. E só para dar um exemplo, né, falando agora, começando a falar especificamente da China, em 1973 o David Rockefeller, ele voltou de uma viagem né, que ele foi para a China, ele foi a Pequim, quando o Mao ainda, né, o Chairman Mao, né, ele ainda estava em poder, e ele escreveu um artigo para o New York Times, para o jornal New York Times, tem o link aí do artigo dele, dizendo que o experimento do Mao, né, que matou entre 60 e 100 milhões de pessoas, né, não dá para saber ao certo porque na época, e ainda na China hoje em dia você tem um controle, né, da mídia, eles controlam a mídia, então não se sabe exatamente o número, mas o Rockefeller, né, falou que foi um dos melhores e mais bem-sucedidos experimentos sociais da história, né, o governo do Mao. Então daí você fala assim, que louco, né? Mas o David Rockefeller, que seria a princípio um exemplo do capitalista, né? Ele volta da China e ele escreve um editorial no New York Times, falando bem do Mao, falando bem do governo comunista, né? É estranho, né? Você não acha estranho isso? Mas daí a gente vai entender por quê. Porque eugenia, controle populacional, né? Que inclusive o filme do Avengers, né? do Guerra Infinita, no Thanos basicamente fala muito disso, mas isso é uma coisa antiga, né? A gente pode fazer um vídeo também só sobre isso, sobre o movimento eugênico, né? Como que ele nasceu, como que ele se propagou, né? Nos Estados Unidos mesmo. Bem, então é isso, a gente vê essa ligação, né, desde o começo do comunismo, como os banqueiros apoiaram, né, o comunismo, né, o Jacob Schiffer, que era um banqueiro de Wall Street, ele patrocinou Trotsky, né, ele pagou a viagem de Trotsky para a Rússia, Lenin recebeu dinheiro dos banqueiros alemães, né, para depor a dinastia Romanov, porque os czares eles não queriam que o Banco Central russo fosse dominado por banqueiros internacionais, porque assim ele ia perder o controle da economia, ele não ia ser ele que ia imprimir moeda, né? E daí os banqueiros literalmente juraram que iam, né, a família Rothschild, né, que ia depor, ia matar basicamente, acabar com a linhagem Romanov dos czares, e foi isso que eles fizeram, né? Então vamos lá. Como é a atual sociedade chinesa, né? Ela que, se você levar em conta, né, que os maiores globalistas, né, os proponentes da nova ordem mundial, eles estão usando a China como um teste beta, né, que o pessoal de computação fala, né? Você testa qualquer app, né, por exemplo, uma versão beta primeiro para depois implementar, né, a versão definitiva. E é basicamente isso que eles estão fazendo a China. Estão usando a China, fazendo na China, usando a China como um modelo beta do que será, né, a nova ordem mundial debaixo do governo do anticristo, né? Então vamos falar como que é a atual sociedade chinesa, né? Primeiro, é uma sociedade de vigilância total, né? O 1984 do George Orwell já perde para a China, né? Para vocês terem uma ideia, ele já tem quase 200 milhões de câmeras monitorando todos os cidadãos o tempo todo, com um plano de implementar 600 milhões de câmeras até 2020. Quer dizer, em 2 anos, 600 milhões de câmeras externa e internamente, né? Não só na rua, mas dentro das casas também, vão estar monitorando as pessoas o tempo inteiro. Inclusive, o pessoal ficou rolando aí semana passada um vídeo no YouTube já mostrando a tela, né, de como
com os algoritmos, cada pessoa estava sendo... Isso é fácil, vocês procurarem aí na internet, vocês vão ver. A ironia, né, de tudo isso, né, é que a princípio o marxismo seria a favor da classe trabalhadora, né? Mas nem na Inglaterra, durante a Revolução Industrial, né, as condições de trabalho eram tão ruins quanto na China atual, onde os trabalhadores literalmente se suicidam pulando dos prédios por causa das condições de trabalho, né, de horas de trabalho. Assim, é quase trabalho escravo. Na China é assim, por isso que os Estados Unidos e uma grande parte, né, dos países ocidentais, né, compram tudo da China, porque você não tem lei trabalhista basicamente, né? Então quase trabalho escravo, né? Mas é que tá, né? A China é um país comunista e a princípio o comunismo seria a favor do proletariado, né, dos trabalhadores, né? Mas não, a gente vê que num regime comunista como teve em Cuba, como enfim, em todo lugar onde foi implementado, o trabalhador não tem direito nenhum, na verdade. Com a rede social do governo, eles têm um sistema de pontos chamado, eu vou, né, traduzindo para português, crédito gergelim, né? Em inglês me fugiu a palavra agora, mas, né, quer dizer, se você nas redes sociais se manifesta contra Sesame, lembrei agora, Sesame Credit, esse é o nome desse programa. É como se fosse um programa de milhagem, na verdade, né? Você vai ganhando pontos, mas se você é um bom cidadão. Agora, o que constitui ser um bom cidadão, né, para o governo? Então, assim, tem algumas coisas, tudo bem, não atravessar, atravessar na faixa, mas principalmente é você não escrever nada no Facebook, né, sobre o governo, você não se manifestar publicamente sobre o governo, nenhuma crítica, não é nem manifestação mesmo, é qualquer crítica que você faça ao governo, você perde pontos, né? Então você perde pontos no crédito gergelim, né? E o que acontece? As pessoas, você não pode viajar de trem, você não pode viajar de avião, a velocidade da sua internet é cortada, o teu filho pode não ser aceito na escola, você pode não ter crédito para comprar uma casa. Então é muito sério, pessoal. É uma forma de coerção da população. É um governo totalmente totalitário que assim, então se você se manifesta contra o governo literalmente acaba com a sua vida. Você não pode nem viajar. Vocês estão entendendo o que é um governo totalitário? E isso junto com a tecnologia, né, que a gente tem disponível hoje em dia, onde um celular grava a tua voz, o que você está falando. Então você fala, poxa, mas como que eles vão saber se eu não digito, né, se eu não me manifesto publicamente? Eu vou entrar nisso agora. Mas eles podem gravar a tua conversa. Você está conversando com alguém e o telefone está gravando, né? Isso já tem vídeo, muita gente sabe que tem um algoritmo que, sei lá, você fala de fralda, né? Estou conversando, de repente você vai ver no teu celular, começa a aparecer um monte de anúncio de fralda, porque está gravando o tempo inteiro. TVs, né, não vou falar o nome da companhia, mas várias companhias já tem, quando você compra uma TV nova que tem uma câmera, ele já tem um disclaimer, né, que assim, é uma nota falando que eles podem gravar você sem você saber. Entendeu? Eles acessam remotamente a tua TV e gravam você, gravam sua sala, gravam o que acontece na sua casa, a tua reação a uma notícia de jornal, né, de um telejornal. E isso eles vão criando uma coisa que chamam Big Data, né? Eles criam um perfil seu virtual de como você pensa, na verdade, de qual os teus hábitos de consumo, o tipo de música que você ouve, qual que é o seu time, tem coisas que parecem ser simples, mas assim, preferências políticas, preferências religiosas, né, se você acredita em alguma coisa ou não, enfim, então é muito, muito sério, né? E isso junto com a tecnologia do blockchain, né, e do cryptocurrency, né, que agora, né, para quem não sabe, mas o dinheiro em espécie, papel, moeda, está afadado a acabar em breve, né? Você já está sendo implementado na Escandinávia, na China, em vários países, de virar só virtual, né? Então o que a gente lia, né, sobre que ninguém ia poder comprar e vender, né, se não tivesse a marca da besta, antigamente a gente falava, poxa, mas que sistema vai ser esse? Esse sistema já está em criação, já tá prestes a ser implementado, né?
Então, olha só, na agenda de 2030 da ONU, né, tem um documento da ONU que vocês podem também dar um Google e pesquisar, a agenda de 2030, né, junto com o que eles chamam de Smart Cities, né, que são cidades espertas, onde na verdade todo o ambiente da cidade ele coleta dados a respeito dos cidadãos, né? Desde um poste de luz até uma faixa de pedestre, né? Vão ter nanobots, né? Vão ter robôs de uma tecnologia, né, nano, que eles vão estar lendo tudo que está acontecendo, né, coletando dados o tempo inteiro e vai estar mandando isso para a central, né, do Big Data. Né? Olha só, se você perguntar, né, na China como que ela começou a sua revolução tecnológica, né, ela começou com um cientista chamado Chen, né, que é TSIN, né, isso também tem uma matéria aí para quem quiser ler. Ele tirou o PhD dele, né, o doutorado dele, em 1939 na Universidade de Caltech, que fica lá em Pasadena, na Califórnia. E ele foi um dos fundadores do JPL Laboratory, né, que era o Jack Parsons Laboratory, que depois eles mudaram o nome para Jet Propulsion Laboratory. Com o Jack Parsons, quem não conhece o Jack Parsons, também dá para fazer uma pesquisa só nele. Ele foi um dos maiores cientistas, né, o cara que criou basicamente o combustível de todo o programa espacial da NASA. E ele era um bruxo, ele era discípulo do Aleister Crowley, né? Que ele era o Aleister Crowley, para quem não conhece, era a besta, né? O cara um bruxo inglês que criou o OTO, né? Ordo Templos, né? Ele era um cara que influenciou os Beatles, a cultura pop, né? Satanista, abertamente, enfim. E o Jack Parsons era um discípulo dele, ele era o líder do OTO na Califórnia, tá? Ele fazia rituais de magia sexual, ele queria ter criar o Moonchild, que era um filho, basicamente um anticristozinho, né? E esse cara, esse Tsen, ele foi cofundador com o Jack Parsons, né, do JPL Laboratory, e do L. Hubbard, que era o cara que criou a cientologia, né? Que também era discípulo da Aleister Crowley. Então, olha só, né, eram bruxos e cientistas ao mesmo tempo, né? Depois, né, esse Tsen, ele ajudou a desenhar os primeiros foguetes americanos, e no final da Segunda Guerra Mundial ele foi um dos que interrogaram, né, os cientistas alemães, né, naquela operação Paperclip, que, para quem não sabe, né, a União Soviética e os Estados Unidos dividiram os cientistas alemães, né, entre eles, né, e por exemplo, o Werner von Braun, que é o famoso cara que desenvolveu, né, basicamente a NASA, né, ele criou o programa espacial americano, ele foi interrogado pelo Tsin, né, o que em inglês eles chamam de debriefing, né, debriefed, né, ele pegou todas as informações desse cara, né. Bom, depois ele voltou para a China, né, esse Tsin, e o governo chinês ele entregou para esse cara, né, o programa espacial, para ele criar o programa espacial a partir de 1955, né. E o que acontece hoje em dia? Vocês vão ver a matéria aí que, né, eu falei como que eles conseguem ler. A coisa mais impressionante é que eles agora estão conseguindo ler padrão cerebral. Vocês vão ver na matéria que eu coloquei. Eles têm, por exemplo, no cap de um motorista de trem, eles têm um sensor que lê literalmente as ondas cerebrais. É como se fosse um eletroencefalograma, né, nesse aparelhinho que lê. Ainda não sabe, né, exatamente o pensamento, mas assim, sabe se o cara está depressivo, sabe se o cara está com raiva, né? E ele controla. Então, isso eles vão colocar nos chapéus de todos os funcionários, nos capacetes dos soldados. Não estou brincando, pessoal, é assustador. Então, né, quando a gente sabia também, poxa, mas então todo mundo vai ter que adorar a imagem da besta, né? E como que eles vão saber o que eu estou pensando?
é tão louco esse sistema totalitário que não é só mais o que você escreve no Facebook ou na tua, né, o que você, se você se manifesta ou não na tua rede social. Dessa forma, eles vão saber, entre aspas, o que você está pensando, qual que é o teu estado emocional, se você está mentindo, se você não está, se, né, se eles te perguntam uma coisa, é como se fosse um detetor de mentira, entendeu? Né? Essa tecnologia existe, entendeu? E vocês vão ver na matéria, né? Olha lá e procura, tá em inglês, mas qualquer coisa dá, né? Traduz aí no Google Translator. Mas pessoal, é muito sério isso, né? Vamos pegar outra parte, né, da sociedade chinesa. Desde a implementação da política de um filho por família há 35 anos atrás, não sei se vocês sabem, né, isso foi mandatório, né? O governo disse que toda família chinesa só podia ter um filho, tá? Um controle populacional. Estima-se que 80 milhões de crianças, principalmente meninas, tenham sido mortas, tá? Nesses 35 anos. Por que meninas? Porque eles preferiam, né, manter um filho homem que ia, né, ser basicamente um burro de carga melhor do que uma menina, né? A princípio mais frágil, né? Então o menino a princípio precisa de menos cuidados, vai trabalhar, né, trabalho pesado, insalubre, então eles preferiam manter os meninos. Então estima-se que 80 milhões de crianças foram mortas, né, foram abortadas e mortas nesses 35 anos. Uma matéria de 2016 do Washington Post diz que a população chinesa, dessas 80 mil crianças, esconderam 80 mil dessas 80 milhões, esconderam 30 milhões dessas meninas do governo. Esconderam. As pessoas, né, nas cidades menores, principalmente, elas ficavam, não queriam sacrificar as filhas e escondiam debaixo no subterrâneo mesmo, sabe? Como na Segunda Guerra, como a Anne Frank, né, que ficou escondida, né, dos nazistas durante anos, né? Então, isso saiu no Washington Post, no jornal, né? Agora, como a China também controla Hollywood, né? Não sei se vocês sabem, a China ano passado fez uma super compra ali agressiva, tomou o controle de vários estúdios, né? Então você não vai ver nenhum filme de que eu estou falando sobre isso sendo feito, né? De meninas sendo escondidas, né, debaixo em alçapões, né, debaixo das casas, né? Você vai ver o que? Filmes de ficção científica como Jogos Vorazes, né, e Divergente, onde o governo totalitário é de direita e não comunista, né? Você não vai ver nenhum filme falando sobre o comunismo, sobre o que não é ficção, o que está acontecendo na China, que é um país comunista, tá? Outra coisa, né? Cadê as feministas falando sobre isso? Né? Por que as feministas não se levantam, né? Elas não falam sobre isso, né? Uma coisa séria sobre as meninas, né? Sobre essas crianças. Se elas não são abortadas, elas podem ser levadas pelas unidades móveis de execução e terem os seus órgãos retirados e vendidos. Você acha que eu estou brincando que isso é filme de ficção? Pessoal, olha aí, olha o link do Daily Mail que eu coloquei, tá? Eles têm vans basicamente que ficam passando e a van ela pega a pessoa, tá? Dá uma execução. Inclusive você tem vários casos aí de ONGs e isso já é conhecido, não é nova essa questão das vans, né? Essas vans de execução. Que eles, depois que as pessoas foram julgadas e foram mortas, descobriram que as pessoas eram inocentes. Por quê? Porque você não tem basicamente um julgamento, você não tem um sistema legal, entendeu? Então praticamente eles pegam a pessoa, matam, pegam os órgãos, recolhem os órgãos para revender, tá? Porque tem um mercado enorme e basicamente é isso, morreu, entendeu? Você não tem uma jurisprudência, você não tem um sistema, né, penal, legal, né, para você poder apelar, enfim, as famílias, né, que sofrem essa questão. Eles dizem, né, conforme a matéria, né, do Daily Mail, né, eles dizem que essas vans são só para criminosos, né? Mas como eu falei, né, nos últimos anos, né, tem muitas pessoas que foram condenadas e depois consideradas inocentes, né?
Sabe que outra ditadura, né, que tinha, né, essas vans, né? Os nazistas. Os nazistas na Segunda Guerra também tinham essas vans de execução, tá? E essas vans na China, elas existem desde 1997, tá? Você viu já algum filme falando sobre isso? Você viu alguma notícia no jornal falando sobre isso? Por que, né, que ninguém expõe isso? Por que ninguém traz isso a público, né? Ainda aqui no Brasil, né? Ou um filme denuncia isso, né? Agora olha que louco isso. Sabe quem usa os restos dos bebês abortados? Se prepara. A indústria de cosméticos, né? Eles fazem os cremes anti-aging, né? Os cremes de colágeno. Eles usam material dos bebês, dos fetos, tá, pessoal? Então olhe na descrição que isso também não é novo, sabe? Isso já foi relatado nos Estados Unidos, o New York Times, você dá um Google, você vai ver milhões de sites falando sobre isso. Que não é só na China, né? Na Europa, nos Estados Unidos, né? Então, cuidado com o creme que você usa aí, tá? Você pode estar usando um creme que tem material genético infantil, né, de criança, tem material retirado dos fetos que foram abortados, tá? E isso também não é novo, tá? Vocês vão ver a data das matérias, há 10 anos já se fala disso, tá? De como a indústria de cosmético é incrível, né? É quase surreal a gente falar isso, mas enfim. Na China, quando eles acham as crianças, né? Não só as crianças sofrem, mas o que eles fazem? Eles mandam os pais para prisão por 8 anos para trabalhos forçados, até hoje, pessoal, tá? Então é isso, escondeu, teve, né, mais um filho, pegam os pais, mandam os pais para um campo de trabalhos forçados por 8 anos, tá? A agência a Reuters, né, que eu falei, ela noticiou que desde o começo desse ano, com a mudança da Apple Cloud, né, a Apple mudou a base para a China, né, e o Cloud, né, a nuvem da Apple também foi para a China. Ela passou a ser controlada pelo governo chinês, tá? Eles fizeram uma joint venture, né, que imagina, tudo na China é estatal, tá, pessoal? Então, o que acontece? Essa empresa do governo chinês, ela passou a ter acesso, a ter controle do Apple Cloud, tá? E também das senhas do Apple ID, tá? Vocês podem ver também o link aí na descrição das matérias. Então, né, você que tem um iPhone, né, e você que sobe as coisas na nuvem, os chineses têm acesso a toda a tua informação, as tuas senhas, ao material que você grava, aos vídeos que você manda, tá? Só para vocês saberem. Né, além do que o Facebook, né, também semana passada, já tem 2 semanas, né, o Zuckerberg foi na frente do Congresso americano responder sobre como o Facebook estava coletando de forma ilegal, né, toda a informação dos usuários, né, não só nos Estados Unidos, no mundo inteiro, né, então, mas aqui é uma coisa específica da Apple, né, como o governo chinês eles têm acesso total, né, criando esse sistema de vigilância, né. Então, resumindo, né, o governo comunista chinês, né, que serve de teste para como vai ser o governo da nova ordem mundial, obviamente persegue cristãos, né, porque, né, a política oficial do governo chinês é ateísta, né, não sei se vocês sabem, né, e claro, obviamente que perseguindo os cristãos, eles vendem órgãos dos cristãos também, né. Essa é uma notícia de 2016, tá? A revista Time fez uma matéria esse ano sobre como pastores de Hong Kong têm ajudado a igreja clandestina na China, tá, pessoal? E olha só como são as coisas, né? Por mais que a perseguição aumente, né? A China é o lugar onde a igreja mais cresce no mundo, tá? Apesar da perseguição. O CFR, né, que é o Conselho o Council of Foreign Relations, né, Conselho de Relações Internacionais, vamos dizer assim, que é uma instituição globalista, né, no link que eu coloquei aqui para vocês, eles estimam que a China vai ser o país com a maior população de cristãos até 2030, tá?
atualmente o número estimado é em torno de 230 e 250 milhões de cristãos já, tá? Que já é o que seria basicamente o Brasil inteiro se fosse cristão. Isso sendo proibido, tá? Não é, né? Eles derrubam, eles destroem igrejas. Os cristãos eles têm que se encontrar em igrejas subterrâneas, tá, pessoal? Em igrejas clandestinas. Então aí você entende por que a China, né, se é estimado que seja o país com o maior número de cristãos no mundo até 2030, né, com estima-se que tem um número de 10 mil conversões por dia, as pessoas estão se convertendo nesse ritmo. Por que vocês acham que é exatamente lá que eles querem implementar primeiro esse sistema de vigilância, esse sistema totalitário, onde não só o cidadão não tem direitos, o cidadão é vigiado pelas câmeras, vigiado pelas redes sociais, vigiado nos seus pensamentos, e que se o governo decide, ele vai lá, passa na tua casa com uma van, pega você sem dar explicações, te mata, tira os teus órgãos e vendem os teus órgãos. Pessoal, o negócio é muito sério, tá? Eles acabaram, né, o governo chinês esse ano, eles acabaram de banir a venda de bíblias online, tá? E o governo chinês divulgou um documento descrevendo como pretende promover o cristianismo chinês nos próximos 5 anos, né? De acordo com o documento, um dos principais objetivos é reinterpretar e retraduzir a Bíblia a fim de melhorar o cristianismo e a teologia para o estilo chinês. Basicamente o que? Eles vão perverter a Bíblia inteira, né? Então a Bíblia, né, que está traduzida de uma forma fidedigna, né, para o chinês, eles vão abolir isso e vão reinterpretar a Bíblia. Eu não sei o que vai ser, um absurdo, né? Porque enfim, é um país abertamente comunista, né? Olha, procura aí que eu coloquei todas essas matérias, vocês vão ler aí. Enfim, enquanto alguns comemoram o aniversário do Marx, né, como o presidente chinês, né, o Xi Jinping, né, essa ideologia pretensamente econômica, porque, né, o Marx dizia que era uma teologia, é uma teologia, né, na verdade, mas é uma ideologia econômica científica, né, na verdade é contra Deus, é abertamente contra Deus, é contra a família, né, que é a primeira instituição que Deus fez, né, ela é contra a propriedade privada. Enfim, a esquerda adora, né, falar da TFP, né, Tradição, Família e Propriedade, mas basicamente é isso. É usar a desculpa do modelo econômico para ir contra o cristianismo. Em vez de atacar abertamente a religião, falar não, a gente é contra o cristianismo, não, a gente cria um modelo que ataca tudo que na verdade, né, o cristianismo fala, que você tem herança de pai para filho, né, você tem a família individual, mas o comunismo fala, não, os filhos são criados pelo Estado, né, assim que você tem o teu filho é tirado de você o Estado que toma conta dele, né, não adianta você trabalhar para deixar nada para o seu filho, porque o Estado vai tomar tudo, né, enfim. Então nós vemos o maior país comunista da atualidade ficando cada vez mais totalitário, genocida e radical, perseguindo a igreja e os seus próprios cidadãos, socialmente, politicamente, religiosamente e até mentalmente, né? Porque você já tem esse sistema que os caras estão monitorando os teus pensamentos, né? Se alguns anos atrás, né, nós líamos, né, que no livro de Apocalipse e a gente não entendia como que o governo do anticristo ia operar, né? Como eu falei, né, como, né, a gente imaginava, poxa, como que será que vão proibir alguém de comprar e vender, né? Se não adorasse, né, quem não adorar a marca da besta vai ser a imagem da besta, né, vai ser morto. Hoje a gente tem essa tecnologia, né, ela está sendo implementada. Então você tem o cryptocurrency, né, que vai controlar, você não vai ter dinheiro físico, né, porque o dinheiro físico, né, se eu te dou 10 reais, ninguém está monitorando para saber se você, o que a gente vendeu, né? Mas quando tudo tiver digitalizado e a base de troca tiver que necessariamente passar por um sistema virtual dominado pelo governo, eles vão controlar qualquer transação
monetária e financeira. Então, literalmente, você não vai conseguir comprar e vender, né? E na questão de adorar a imagem da besta é exatamente isso, né? Se eles sabem o teu pensamento, se eles têm um algoritmo visualmente, se eles leem, além de... Tem essa outra coisa, tem um algoritmo que lê as tuas expressões faciais para saber se você está mentindo ou não, e tem o teu padrão cerebral que eles estão lendo. Então, né, eles vão saber se você... Quando você adorar a besta, se você é verdadeiro ou não, entendeu? Complicado, né? Como diz em Apocalipse 18, de 10 a 13, né? Estando de longe, né, é pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai daquela grande cidade de Babilônia, aquela forte cidade, pois em uma hora veio o seu juízo, e sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra suas mercadorias de ouro, de prata, de pedras preciosas e de pérolas, e de linho fino, e de púrpura, e de seda, e de escarlata, e toda madeira odorífera, e de todo vaso de marfim, e de todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore, e de canela, e perfume, mirra, incenso, e vinho, e azeite, e flor de farinha, e trigo, e gado, e ovelhas, e cavalos, e carros, e corpos, e almas de homens. Fecha as aspas. Então, né, claro que Apocalipse também é um livro que usa de muita simbologia, né, mas basicamente está falando de Babilônia, desse sistema, né, babilônico, e que eles choravam sobre né, esse comércio. Né, e uma outra palavra para comércio é prostituição, tá, pessoal? Que esse comércio de que era feito não só com tudo, com alimento, com objetos, mas que principalmente com corpos e almas de homens. Eu lia isso na Bíblia muitas vezes e falava, poxa, corpos e almas de homens, né? Então a gente, poxa, as almas, né? Agora corpos, literalmente corpos, né? Como exemplo, né, de você ter um sistema que para a pessoa na rua, te executa sem um julgamento, recolhe os teus órgãos e vende, né? Ou crianças, fetos que são, né, usados na indústria da beleza, de cosmético, né? Ou tráfico humano, tráfico, né, para sexo, né? As escravas sexuais, ou para crianças que são na África, são mandadas para serem soldados, entendeu? Para terem que lutar na guerra. Então, no final, corpos e almas humanas, né, vidas humanas são as coisas mais cobiçadas, as mais corrompidas, as mais contrabandeadas e vendidas, seja no mercado escravo, no tráfico sexual, no de órgãos ou no materialismo, né, que te escraviza. Né? Quer dizer, você trabalha, se mata para comprar uma coisa que dizem que você precisa para ser alguém. Né? Então tem todo um sistema também aí que cria uma matriz, né, um matrix, que se você não tiver, né, o XYZ, você não é suficiente. Enfim, então também está, né, atacando a tua alma, basicamente. Né? Mas, enfim, né, depois de tanta notícia ruim, né, a gente pode se alegrar porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Né, e como Jesus disse em João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Né? Nós podemos ver como, né, nos países onde o governo tem a maior perseguição contra os cristãos, né, como a China e também como o Irã. Tá? Daí eu só coloquei o Irã porque para falar que, como num país também muçulmano, né, as pessoas estão sonhando com Jesus. Literalmente, tem inclusive alguns vídeos no YouTube, a maioria em inglês, mas que vocês podem ver de muçulmanos, não só do Irã, mas do Emirados Árabes, países onde também, se você é pego com uma Bíblia, você é condenado à morte. As pessoas estão sonhando com Jesus. Tem um movimento enorme também de uma igreja clandestina, tá? Pessoal de missões, né? Quem conhece as missões falam sobre as janelas, né? Dizem que, enfim, que exatamente na China e no Irã são os países onde está tendo o maior número de conversão, né? A China liderando, né? Então, lá, né, onde a perseguição aumenta, né, a graça é maior ainda, a graça aumenta, e é lá onde a igreja mais cresce. Né? Nesses tempos, né, nós temos que guardar as nossas mentes de toda mentira e de todo sofisma que tenta nos enganar, né? E que, como alguns amigos meus, né, que são de esquerda, né, e muitos
são cristãos, mas por não conhecerem a palavra, né, eles acabam achando que a esquerda ela é social, ela promove, né, o bem-estar, ela é gregária, mas não. Então a gente tem que ter um revisionismo tanto histórico, né, para ver a história que é como eu falei, né, não é ensinada nas faculdades, porque, né, hoje em dia a grande maioria dos professores tendem à esquerda, eles foram doutrinados pela esquerda, né? Eles, quando eram estudantes, eles foram catequizados na esquerda, daí quando viraram professores, eles continuam perpetuando esse pensamento genocida, né? Porque no fim o Marx, né, tem um livro chamado Marx e Satã, que não, eu acho que não tem traduzido em português, mas exatamente fala sobre a vida dele, como ele era um cristão, né? Ele era de família judia que se converteu para o cristianismo e ele apostatou, ele teve um momento de apostasia terrível, onde ele tem poemas, tem um poema dele chamado Olam, tem poemas satânicos, e que ele literalmente se rebela contra Deus, né? Enfim, a gente acompanha todo o movimento, né, de esquerda, né, o Saul Alinsky, por exemplo, que foi um grande agitador social, né, americano dos anos 60, que inclusive foi o pai intelectual da Hillary e do Obama, né, ele tem um livro chamado Regras para Radicais, onde ele dedica o livro a Lúcifer, né, ele dizendo que foi o primeiro rebelde da história. Né. Então, a gente entende que por trás do que a gente acha que é só política, né, na verdade tem toda uma esfera religiosa e espiritual, na verdade, né? Então é isso aí, pessoal. Eu acho que eu consegui fazer um vídeo mais curto dessa vez, né? Deem uma olhada aí, que tem muito material que eu coloquei para vocês, está na descrição do vídeo. E é isso aí. Sugestões, tá? Coloquem também o que vocês estão achando, compartilhem com quem vocês, né, acharem. E é isso, principalmente façam essa pesquisa. Tá? Eu tive esse trabalhinho aí de levantar todas essas matérias para provar que não, né, eu não estou falando aqui só, né, essas coisas que são chocantes, mas vocês vão poder conferir esse material em veículos de mídia, tá? Que isso dá um cenário para vocês do que é o germezinho, né, do que vai ser implementado. Eu não sei o que vai ter que acontecer socialmente, né, guerra provavelmente, mas para eles poderem avançar, né? Então, geralmente depois de uma guerra, uma grande guerra, eles se implementam aí mundialmente. Talvez eles consigam fazer de uma forma coercitiva através da ONU, enfim, né? Tem a agenda, como eu falei, 2030, mas é isso, tá delineado, tá claro, e é uma coisa que vai daí para frente, né? A tecnologia já existe e já está sendo implementada na China. Tá bom, pessoal? Então, espero, né, desejo uma semana aí de vitória para vocês, em nome de Jesus, tá? E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau.